Vamos lá. Cimento de fosfato de zinco. Bom, a imagem que vocês estão vendo aqui, né, é justamente o quê? Uma jaqueta, né, uma coroa, uma prótese parcial fixa unitária. E aí eu estou colocando o quê? Estou colocando o cimento de fosfato de zinco aqui dentro para poder levar no dente para fazer o quê? A colagem, tá? A colagem desse material, né? Dessa prótese, tá? Então, qual que é a indicação, digamos assim, literária do cimento de fosfato de zinco? Cimentar prótese, colar prótese. Algumas indicações em paralelo: forramento e restauração provisória, tá? Então tem pessoas que utilizam como material provisório aí, como uma obturação. Mas a indicação clássica, categórica do cimento de fosfato de zinco é fazer a colagem, a cimentação de próteses parciais fixas. É um excelente material definitivo de cimentação, indicado para colagem de próteses fixas, restaurações indiretas e como base de proteção do complexo dentino pulpar. Então, é um material que, biologicamente falando, é bem compatível com o dente, tá? Pode ser utilizado também como material obturador de demora, devido à sua resistência. Então, ele é bem resistente, né? Ele pode ser usado, então, como um material obturador de demora, né? Como eu disse, alguns profissionais usam. E preparado misturando um pó e um líquido, que tem uma metodologia própria de espatulação. Aqui eu abro parênteses. É o material, na minha opinião, mais chato de preparar. Porque ele é dividido em 16 partes para poder gerar uma boa manipulação. Em 16 partes. Vocês vão ver aqui. Eu vou mostrar bem rapidamente aqui o texto, e depois eu tenho uma figura que ilustra, né? Mas eu falo para todo mundo, o importante desse material é pegar a bula do material, quando chega no consultório, vai preparar ele, dá uma lida antes, vê o que o fabricante está mandando. A maioria deles manda separar em 16 partes, né? Então é chato preparar. Ah, mas professor, eu quero juntar o pó e o líquido tudo junto. Bom, você vai perder o material. Você tem que colocar um pouquinho, mistura, bota um pouquinho, mistura, bota outro pouquinho, mistura, até você misturar a última parte, tá? Então tem uma metodologia muito própria de trabalho desse material. A apresentação dele é igual, basicamente todos, é o pó e o líquido, né? E vem o medidor do fabricante. Eu tenho que usar o medidor do fabricante, não posso usar qualquer outro medidor. Tem que ser o medidor do fabricante. Então essa é a apresentação, né, clássica do material, pó líquido. E aí, gente, olha só esse texto, né, desanimador. Mas é o jeito que se prepara esse material, tá? Por quê? Primeira regra que o fabricante coloca, tá? Isso aqui é um bulário, na verdade eu só transcrevi para cá, tá? Primeiramente, uma placa de vidro fria em torno de 20 graus, ou seja, tem que deixar uma placa na geladeira. É uma reação exotérmica, libera calor também. Então, quanto mais quente a placa, mais rápida a reação. Quanto mais fria, menor a reação, né? Então, o que eu tenho lá? Em torno de 20 graus. Dispensamos uma medida de pó, que é fornecida pelo fabricante, e dividida em 4 partes iguais. Depois, o que eu faço? Começo as divisões. Das 4 partes, eu divido em mais 4 partes, em seguida mais 2 partes e por aí vai. Até chegar uma hora que eu tenho o quê? O material dividido em 16 partes. Tá? 16 partes. E aí sim eu começo a fazer o quê? Jogar essas pequenas porções em direção ao líquido. Em direção ao líquido, tá? Então o que acontece? Conforme eu faço essa diluição do pó, eu vou quebrando esse pó em partes, depois no final eu vou colocando em direção ao pó. E aí você pode ter o fabricante falando de 3 a 4 gotas para manipular esse material. De 3 a 4 gotas para manipular esse material, tá? Eu vou pular essa parte teórica, eu vou para a parte visual, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então eu deixei aqui o preparo do material para vocês terem como uma base teórica, né? Que é confuso de ler, vocês vão começar a ler, vocês vão perceber que é confuso, e eu vou mostrar agora para vocês como é que faz essa divisão. Olha como fica mais fácil, né? Eu tenho o quê? O pó, então, dividido, então, o pó, uma porção e 4 gotas. Eu faço o quê? De uma viram 2, de 2 viram 3, de 3 viram 4, e 4 viram... até que chega uma hora que eu tenho várias divisões, tá? Então, acontece, isso é padrão? Não, é o fabricante que vai determinar. Você pode ter de 10 a 16 divisões de acordo com o fabricante desse produto, tá bom?
Isso que eu quero dizer para vocês, tá? Então, é um produto que eu coloco como uma curiosidade, né? Esse preparo, mas eu sempre oriento todo mundo que vai trabalhar com pessoas que fazem colagem de prótese, colagem de ressonâncias indiretas. Quando for preparar esse material, não se hesitem em pegar a bula e seguir aquilo que o fabricante está preconizando, tá? É a dica que eu dou para vocês sobre o cimento de fosfato de zinco. O que é o mais importante do cimento de fosfato de zinco? Saber a diluição que o fabricante me fornece. E aí, para isso, eu deixei aqui, né, para vocês a exemplificação teórica, tá? E aqui a exemplificação prática. Este de um produto, esse de um outro produto. Para vocês saberem que nem todo o mesmo produto tem o mesmo preparo. Alguns fabricantes mudam a forma de preparar. Então, por isso que é importante, quando vocês chegarem no consultório, no estágio, vocês tiverem a oportunidade de ver também a parte desse bulário, é importante. Lá no meu consultório, toda vez que chega produto que eu não conheço, não sei como é que fabrica, como se manipula, eu abro o bulário e produzo esse material, tá? É uma dica importante aí para vocês, combinado? E aí sim, pessoal, eu coloco aí, né, à disposição agora de vocês as dúvidas e obrigado aí pela atenção.